Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar a discussão aqui sobre algoritmos de agrupamento, em particular agrupamentos por representante. No vídeo anterior nós discutimos o algoritmo K-means e a sua versão kernel, o algoritmo kernel K-means. No vídeo de hoje nós vamos discutir o algoritmo EM, que é um dos algoritmos mais populares e poderosos que nós temos dentro dessa categoria para a realização de agrupamentos por representante. Antes de falarmos do algoritmo EM em si, vamos entender um pouco o conceito de modelo de misturas gaussianas e como este modelo pode ser usado para fins de agrupamento. Seja xa uma variável aleatória que corresponde ao atributo A. Seja x o vetor de variáveis aleatórias para todos os d atributos com xj, um dos pontos, sendo uma amostra a partir de x. Nós assumimos então que cada cluster CI é caracterizado por uma distribuição normal multivariada com o seguinte formato, ou seja, o FI de x, que representa o cluster x, ele é a função dados o μi, que é o centroide, e o sigma-i, que é a matriz de covariância, da ocorrência de x. Isso é representado por essa expressão que traz a distribuição normal multivariada. A função de densidade de probabilidade de x é então dado como um modelo de mistura gaussiana sobre todos os clusters, ou seja, nós vamos aqui somar para cada um dos clusters a sua função FI que acabamos de definir e a probabilidade de ocorrência daquele cluster, que é basicamente o seu tamanho. A partir dessa definição, nós podemos aqui estender, utilizando sim os parâmetros μ e sigma para essa elaboração aqui. As probabilidades PCI, elas dizem qual é a expectativa do tamanho dos clusters, e a soma dos PCI deve ser igual a 1. A estratégia que nós vamos utilizar para então determinar os agrupamentos baseados em distribuições normais é chamada de estimativa de máxima verossimilhança. De forma compacta, nós podemos descrever todos os parâmetros do modelo como um vetor θ, onde para cada cluster nós temos 3 valores. O centroide, a matriz de covariância, que representa a sua dispersão, e a probabilidade a priori daquele centroide pela atratividade do tamanho do cluster e, portanto, do número de pontos que ali está representado. Nós temos, então, esses 3 parâmetros para todos os agrupamentos e, dado uma base de dados D, nós vamos definir a verossimilhança de θ como a probabilidade condicional do dado D, dado os parâmetros de modelo θ, aqui representados. Notem que nós temos aqui um produtório, né, de qual é a probabilidade dos pontos de D assumir aquela conformação a partir dos parâmetros θ, e isso é feito exatamente pela aplicação da função f que definimos no slide anterior para todos os pontos. O nosso objetivo então é maximizar essa verossimilhança através da escolha de parâmetros em θ. Nós podemos fazer isso maximizando, ao invés da verossimilhança diretamente, o log da função de verossimilhança, que de um produtório se transforma em um somatório aqui representado. Vocês vão perceber que em várias técnicas essa estratégia de trabalhar com log ela é utilizada exatamente para simplificar a execução dos algoritmos. Bom, a maximização direta da verossimilhança sobre θ, ela em geral é muito difícil, mas nós podemos utilizar essa mesma abordagem para achar a verossimilhança máxima, estimativas máximas de verossimilhança para os parâmetros θ. O algoritmo EM, então, é uma abordagem iterativa de 2 passos que inicia com uma estimativa inicial dos parâmetros θ. A partir dessas estimativas de θ, no passo de expectativa, o EM calcula as probabilidades do cluster para cada um dos pontos, ou seja, dado o ponto xj, qual é a probabilidade de CI, e para isso ele usa o teorema de Bayes,
aqui explicitado. Então nós temos o teorema de Bayes, como que ele é colocado aqui nesse caso, e nós percebemos que no fim isso se torna a representatividade do ponto J para o cluster I, multiplicado pela probabilidade do cluster I sobre a soma dessas duas funções para todos os pontos, para todos os clusters, me desculpem. Notem que a probabilidade de CI ser o cluster de XJ, ela cresce proporcionalmente com o tamanho do cluster, como que uma medida de atratividade, e ela cresce também com a aderência da função xi ao ponto, vamos dizer, a probabilidade do ponto xj. Então, entre todas as funções fi, uma delas vai ter uma proximidade, uma intensidade maior em relação a xj, e provavelmente ela vai ser a escolhida. No passo de maximização, utilizando os pesos da probabilidade de CI dado XJ, nós vamos reestimar θ. Ou seja, nós vamos reestimar os parâmetros μ, sigma e PCI para cada cluster. A média reestimada é dada como a média ponderada de todos os pontos. A matriz de covariância reestimada é dado como a covariância ponderada sobre todos os pares de dimensões. E a probabilidade a priori do cluster reestimada é dado como a fração dos pesos que contribuem para aquele cluster. Ou seja, utilizando essa estratégia, nós vamos passo a passo determinando quem são os centroides e qual é a covariância associada a esses centroides, assim como o tamanho do cluster resultante. Vamos ver então, para entender melhor, como funciona esse algoritmo em uma dimensão. Então nós começamos com o passo da expectativa, seja de um único atributo, uma base de dados com um único atributo x, onde cada ponto xj é uma amostra de x. A partir do modelo de mistura, nós temos então normais univariadas para cada cluster. Então essa é uma diferença sutil, embora o significado seja muito parecido, entre modelos univariados e bivariados. Aqui nesse caso nós temos três parâmetros, que é exatamente o centroide, a variância e a probabilidade a priori de P de CI. Como é o processo de inicialização? Para cada cluster CI, nós vamos inicializar esses três parâmetros do agrupamento. No passo de expectativa, dado a média μi, a variância delta i e a probabilidade a priori, a probabilidade posterior do cluster ela é calculada como o que nós vamos utilizar como WJ, ou seja, a probabilidade de CI dado XJ, ela é calculada como o produto entre a função normal para aquele ponto, considerando os dois parâmetros da normal, pela probabilidade a priori do cluster I dividido pelo somatório para todos os outros clusters. Tá? Ou seja, esse WJ ele vai ser tão maior quanto for a proximidade, o casamento entre a função normal e a posição do ponto XJ e a probabilidade a priori de CI, no sentido de que grandes clusters eles tendem a atrair mais pontos aí dentro desse processo. Mas vamos entender como esse WJ ele é utilizado. Dados os valores de WJ, nós então podemos recalcular a média do cluster, que nada mais vai ser do que o valor da razão ponderada para cada um dos pontos do WJ vezes a norma do próprio ponto, dividido pelo somatório das normas. Ou seja, quanto maior for o ponto WJ, maior é a probabilidade de o μ de I ser até certo ponto escolhido e ser significativo aqui nesse processo. O valor estimado da variância do cluster é calculado como a variância ponderada entre todos os pontos, ou seja, nós calculamos aqui o μi, nós temos então o xj menos μi ao quadrado, que é a norma 2, e a variância vai ser tão maior quanto for esse peso. Por quê? Porque significa que existe um conjunto maior de pontos a serem acomodados. Finalmente, a probabilidade a priori do cluster CI
ela é reestimada a partir do somatório dos pesos para o cluster I. Quanto maior for o somatório do peso, portanto a capacidade dele de abarcar e também a influência dele em termos dos pesos para determinar o μi, maior é a probabilidade do cluster, e criando aqui um mecanismo sinérgico, né, um mecanismo incremental interessante de construção desses resultados. Agora vamos ver então um exemplo, utilizando uma base inicialmente unidimensional. Nós temos aqui um conjunto de pontos que começa em 1 e chega até 8. Há claramente uma concentração de pontos aqui entre 7 e 8, e os outros pontos são um pouco espalhados. Nós então inicializamos os dois agrupamentos com 6,63 e 7,57. A variância de ambos é igual a 1. E agora nós vamos trabalhar exatamente como que isso pode ser feito. Na primeira iteração, o que é que nós notamos? Que o segundo centroide ele basicamente não muda, mas a sua dispersão ela reduz. Por quê? Porque há uma grande concentração de pontos aqui. Ao mesmo tempo, o primeiro centroide ele tem uma mudança de posicionamento bastante brusca, chegando ao valor de 3,72 de centroide, enquanto ele tenta abarcar o maior número possível de pontos aqui, representados não só pelos pontos 1, 2, 3, 5, como também alguns pontos aqui entre os 7 e o 8 que são significativos, embora não sejam decisivos para essa mudança. Ao fim do processo, o que que nós temos? Nós temos então dois clusters com representantes que são bastante diferentes. O cluster 1 ele tem uma média em 2,48, mas ele tem uma dispersão, uma variância muito grande para poder acomodar esses pontos que estão distantes, enquanto que o segundo cluster ele trabalha com a média de 7,56, mas extremamente pontiagudo e concentrado, mostrando que este cluster realmente ele não está preocupado com os pontos que estão aqui mais à esquerda, e sim em garantir que ele vai conseguir uma boa representação desses pontos acumulados aqui. Bom, quando nós generalizamos essa estratégia para D dimensões, então alguns dilemas surgem, né? A primeira questão em D dimensões é que nós temos que reestimar uma matriz de covariância que é quadrática com dimensões D por D. Uma forma de simplificar isso é assumir que as dimensões são independentes, e aí nós passamos a trabalhar apenas com a matriz de covariância diagonal, onde temos apenas a variância de cada uma das dimensões, sem trabalharmos as correlações entre as dimensões, que é o que a matriz sigma permite. Nós vamos ver mais à frente os impactos disso. Tá? Então, a generalização a partir dessa constatação, ela é bastante simples. Vocês vejam que basicamente nós trocamos aqui a identificação de cada um dos componentes unidimensional para a sua versão multidimensional. Os vários participantes eles têm exatamente a mesma significância e o mesmo padrão de uso, incluindo a probabilidade do cluster CI. Aqui nós temos um algoritmo que ele é idêntico, a menos desta questão que agora não estamos mais lidando com pontos unidimensionais, mas sim pontos multidimensionais, e ele também trabalha essa questão de quem é o responsável aqui pelo processo de assinalamento, no caso, verificando as funções no espaço vetorial multidimensional. No mais, o algoritmo EM ele é muito parecido com o algoritmo que já vimos anteriormente para o unidimensional. Aqui nós temos um exemplo, foi criado um conjunto de dados sintéticos a partir de 3 gaussianas. Nós percebemos aqui na primeira iteração, verificando as curvas de nível, que nós já temos aqui 3 regiões que se destacam. Esse processo evolui e essas regiões que destacam, em particular no segundo e terceiro quadrante, eles começam a se acumular aqui para gerar a função de densidade de probabilidade, enquanto que a primeira gaussiana ela se mantém separada.
esse processo ele continua e ele converge com 36 iterações, onde nós temos aqui a gaussiana bastante pronunciada em termos da sua separabilidade e da informação que ela provê, enquanto que as duas gaussianas mais misturadas, elas ainda continuam difíceis de prever aqui nesse caso, embora haja claramente uma diferenciação entre elas aqui. Há dois aspectos finais que nós queremos comentar sobre o algoritmo EM. O primeiro é sobre a questão da matriz de covariância ser completa ou apenas a diagonal. A questão nesse caso é que a premissa de matriz de covariância diagonal, ela leva a que todas as distribuições multivariadas elas tenham eixos paralelos ou ortogonais aos eixos do espaço dos dados sendo tratados. Tá? Isso pode ser visto aqui no display à direita, onde nós vemos que essas ovais que representam a distância de do primeiro desvio padrão dos dados, elas estão sim com alguns problemas, em particular nas fronteiras, para determinar corretamente os agrupamentos de pontos como esses quadrados vazados aqui e alguns triângulos também vazados. Por outro lado, quando nós trabalhamos com a matriz de covariância completa, essas relações, né, entre as diferentes dimensões, elas podem ser representadas como foi colocado aqui. Então notem que nós temos tanto três agrupamentos. Esses agrupamentos, suas ovais têm inclinações diferentes, mas ainda assim elas conseguem refletir adequadamente o agrupamento que está representado por trás, e o número de erros, pelo menos nesse caso aqui, foi muito significativo, porque utilizando a matriz de covariância plena nós tivemos apenas 3 erros, enquanto que a matriz de covariância diagonal ela gerou 25 erros dentro desse processo. Finalmente, é importante nós realçarmos que o K-means ele pode ser visto como uma especialização do algoritmo EM. Nesse caso, ele é um caso especial do EM, onde a nossa função de dado CI, qual é o x de j, ela passa a ser uma função binária, onde o CI ele é escolhido a partir da menor norma entre xj e μa. A probabilidade posterior também ela é derivada da mesma forma, ou seja, a probabilidade de CI dado xj é calculada utilizando o Bayes, com algumas simples ressalvas como quando a probabilidade de xj dado CI for igual a zero, então a probabilidade de CI dado xj também o será. Caso contrário, a probabilidade de xj dado CI será igual a 1, e a probabilidade de xj dado CA para um A diferente de I, ela vai ser igual a zero. Nesse caso, a probabilidade de CI dado xj ela é igual a 1, que corrobora, de certa forma, a estratégia que nós vemos falando. Ou seja, em suma, a probabilidade de CI dado xj ela vai ser 1 se o xj pertencer a CI e ele representar e o CI for o argumento mínimo em relação a outras atividades, e 0 do lado contrário. Os parâmetros são μ e PCD e a matriz de covariância é simplesmente não utilizada. Bom, com isso nós terminamos então o capítulo 13, que versa sobre agrupamento baseado em representantes. Há outros algoritmos na literatura, mas esses dois algoritmos eles representam o que há de mais contemporâneo nesses capítulos.